bem-vindos ao nosso Explainer. Hoje, a gente vai entender como funciona a impressionante arquitetura que foi criada para proteger os nossos direitos mais básicos. É uma estrutura global que, pode apostar, afeta a sua vida diretamente. Vamos nessa? E aí, já parou para pensar nisso? Quando as leis aqui do nosso país, por algum motivo, não dão conta do recado, o que acontece? Para quem a gente pode recorrer? Essa pergunta é o ponto de partida para a gente descobrir uma rede de proteção que, muitas vezes, é invisível, mas que conecta todos nós. Olha, depois do trauma gigantesco das guerras mundiais, o mundo decidiu que precisava de um basta, um grande nunca mais. A Carta da ONU, lá em 1945, foi o primeiro passo, mas o grande marco veio em 48, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ali, a humanidade ganhou uma espécie de bússola moral, um norte para todo mundo seguir. Para a gente entender como essa proteção funciona na prática, imagina o seguinte: existe um guarda-chuva enorme, global, e vários casacos de chuva que são regionais, mais adaptados para cada lugar. Juntos, eles formam a nossa defesa. E essa ideia de dois níveis é, na verdade, genial. Por um lado, a gente tem o sistema global da ONU, que é o nosso guarda-chuva. Ele vale para todo mundo e define os padrões. Mas para funcionar de verdade, os direitos precisam ser aplicados de perto, né? É aí que entram os casacos de chuva, os sistemas regionais como o nosso, o interamericano, que entende melhor a nossa realidade aqui no continente. E por falar no nosso casaco de chuva, vamos dar um zoom no que mais importa pra gente: o Sistema Interamericano. O documento principal dele é o famoso Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil assinou e se comprometeu a seguir. Foi graças a ele, por exemplo, que o caso da Maria da Penha ganhou uma repercussão internacional e forçou mudanças reais e muito importantes na nossa lei aqui dentro. Mas antes de qualquer pacto ou convenção, existe um documento que é tipo o DNA de tudo isso: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou DUD. Ela é a grande inspiração, o alicerce de toda essa construção que a gente está vendo. E a base de tudo está aqui, nesse número: 30. A Declaração Universal tem só 30 artigos. Parece pouco, né? Mas nesses 30 artigos curtinhos está a semente de uma revolução. A ideia de que toda pessoa, não importa onde, nasce com uma dignidade que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar. E todos esses 30 artigos são sustentados por estes 3 pilares, que são inegociáveis: universalidade, ou seja, valem para todo mundo; igualdade, porque todos nascemos iguais em dignidade e direitos; e a não discriminação, sem nenhuma distinção. Simples, direto e revolucionário. E o alcance dela é gigante. A declaração quebra aquela ideia de que existem direitos mais importantes que outros. Ela entende que a sua liberdade de expressão está totalmente ligada ao seu direito à saúde, à educação, a um trabalho justo, sabe? Um direito depende do outro para existir de verdade. Ok, legal. Mas o que faz com que esses direitos sejam mais do que só palavras bonitas num papel? São as características únicas deles. São as regras do jogo que dão poder a eles. Vamos ver quais são. O que torna esses direitos tão fortes são essas características. Eles são universais, valem para todos, são históricos, porque foram conquistas ao longo do tempo, e o mais importante, são imprescritíveis, ou seja, não têm prazo de validade, e inalienáveis. Você não pode vender, não pode trocar, não pode abrir mão deles. São seus e pronto. E claro, são interdependentes, formando uma rede. Se um é violado, todos os outros enfraquecem junto. E para a gente entender como as violações acontecem hoje, a gente precisa de ferramentas mais modernas. A interseccionalidade é uma delas. A Kimberlé Crenshaw nos deu esse conceito para a gente enxergar que as discriminações se somam, sabe? Elas se cruzam. Por exemplo, ser uma mulher negra e pobre cria um conjunto de desafios que é muito diferente de enfrentar só o racismo ou só o machismo de forma isolada. Certo. Mas como é que essa conversa toda, que começou lá em 1945, tem a ver com os desafios de agora? A resposta está em 2 siglas que você com certeza já ouviu por aí: a Agenda 2030 da ONU e o tal do ESG. Esse número aqui representa os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Se a Declaração de 48 foi a nossa carta de princípios,
Pode pensar nos ODS como o nosso to-do list global para o século XXI. Eles pegam aqueles direitos e transformam em metas concretas, tipo acabar com a pobreza e garantir a igualdade de gênero. E o ESG? Bom, essa é a linguagem dos direitos humanos no mundo dos negócios. Ambiental, social e governança. Hoje não adianta uma empresa só dar lucro. O mercado, os investidores, os consumidores, todo mundo quer saber, e aí, essa empresa polui? Ela trata bem os funcionários? A gestão é transparente? Isso hoje afeta diretamente o valor de uma companhia. Mas e quando acontecem crimes tão horríveis, mas tão horríveis que eles chocam a humanidade inteira? Para isso, essa nossa arquitetura tem uma última peça, um tribunal de último recurso. O Tribunal Penal Internacional, o TPI. Essa frase aqui resume a missão do TPI de um jeito perfeito. Ele existe para garantir que a impunidade não tenha a última palavra. Quando os crimes mais graves do mundo acontecem e um país não consegue ou simplesmente não quer investigar e julgar, o TPI pode entrar em ação. Mas atenção, é super importante entender isso. O TPI não passa por cima da justiça de cada país. A atuação dele é complementar, como uma rede de segurança mesmo. A responsabilidade principal é de cada nação. O TPI só entra em campo se ficar claro que um país não pode ou não quer fazer justiça por conta própria. E com isso, a gente fecha o nosso explainer de hoje. Da Declaração Universal, lá de 1948, até o ESG e o TPI, a gente viu uma arquitetura que é complexa, mas que está viva e sempre evoluindo. A pergunta que fica no ar é, com os novos desafios batendo na porta, como a inteligência artificial e as mudanças climáticas, qual vai ser o próximo grande capítulo na longa jornada pela dignidade humana? A história, como a gente viu, continua sendo escrita.